Boa noite! Hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial. Eu quero falar com você que tem intolerância ao glúten ou que tem intolerância ao leite e não tem dinheiro para manter essa alimentação dependendo de produtos prontos, produtos comprados, né, no supermercado, em lojas de produtos naturais. Então, se você não tem dinheiro para manter essa alimentação, continue nessa live comigo, porque aqui eu vou te dar algumas coisas importantíssimas para você parar de comprar coisa fora. Eu sei que vocês devem conhecer ali, né, pessoas que têm algum tipo de restrição ao glúten, ao leite, ou não se sentem bem consumindo esse tipo de alimento, ou não consomem por opção, né? Então compartilhem essa live para que a gente consiga ajudar essas pessoas também. Eu tenho certeza que no grupo da família aí, no grupo do trabalho, deve ter alguém que não come glúten ou leite. Então compartilhe a live aí, vai na setinha, compartilhe e nós vamos dar início à live de hoje. Por que eu decidi falar sobre esse tema especificamente? Porque eu no início também não tinha dinheiro para comprar. Nem hoje eu tenho, porque é muito caro mesmo. Se a gente for manter uma alimentação sem glúten e sem leite, para você comprar produtos fora, você tem que ter um bom dinheiro aí no final do mês para poder comprar esses produtos, porque eles são excessivamente caros. Não estou dizendo que não é justificável o preço, eu estou dizendo que eu não tinha condições e não tenho condições de comprar tudo sem glúten e sem leite para eu poder consumir. Porque é muito caro. Se você fizer isso no final do mês, a conta vai ser altíssima, né? Só para vocês terem uma noção, eu peguei alguns exemplos aqui de produtos comprados prontos na questão de valor, tá? Para vocês terem uma ideia de o quão caro pode ser comprar produtos industrializados, produtos prontos. O primeiro exemplo é de um pão de forma. Um pão de forma que eu comprei de 200 gramas e paguei R$19,90. R$19,90 em 200 gramas de pão. Que dá o quê? 2 cafés da manhã se você comer sozinha esse pão. Se você for compartilhar com a família, você vai ter que comprar uns 4 desse por café da manhã. Porque é muito pouquinho, a quantidade é muito pequena. Outro exemplo, pão francês. Muita gente, né, que tem intolerância ao glúten, descobre aí qualquer tipo de restrição ao glúten, sonha em comer um pão francês. Eu sonhava. Hoje eu como, tudo perfeito. Vou falar como vocês vão ter esse resultado também. Mas quando você vai comprar um pão francês, ele é excessivamente caro. Olha o valor desse pão francês que eu peguei. Exemplo, 100 gramas de pão francês. São 2 pequenininhos assim, 50 gramas cada. Muito pequenininho. Não é pão francês, não tem cara, não tem gosto de pão francês. 100 gramas. Custa, sabe quanto? R$20,90. Esses valores são dos produtos, ainda tem o frete se você for comprar pela internet. R$20,90. 2 pãezinhos franceses deste tamaninho, 50 gramas cada um. Mais, confeitaria específica, confeitaria que tenha exclusividade sem glúten e sem leite. Aqui em Brasília tem algumas. Sabe quanto você vai pagar, pelo menos, em um bolo simples? Pelo menos, não é o valor máximo não, é no mínimo. R$40. Bolo simples, de 18 centímetros, sem cobertura. Eu sei disso porque eu passeio por aí. Eu dou uma olhadinha. R$40 num bolo pequenininho, que vai dar 2 dias aí se você comer sozinha ou mais uma pessoa no máximo. Agora, se você vai encomendar um bolo recheado, aí é que o negócio fica caro. Por quê? Porque o bolo recheado, você tem os tamanhos, né? P, geralmente P, M, G, PP, depende. Um M, que é de 18 centímetros de diâmetro, mais ou menos 1 quilo pesa. Aqui em Brasília, você não paga menos do que R$250. Gente, é muito dinheiro para um bolo pequenininho, que dá para 10 pessoas. R$250 em uma confeitaria exclusiva sem glúten e leite. Além do preço, que já é uma coisa assim absurda, a gente ainda tem que lutar com a qualidade do produto. Se você já experimentou um pão industrializado,
Se você já comprou um bolo, você percebeu que ele não é tão bom assim. Eu não gosto. Não gosto, porque o sabor é ruim, a textura é ruim. Esses pães que a gente compra prontos, eu sinto uma goma. Teve até uma história que eu até publiquei esses dias no Instagram, né? Não sei se vocês chegaram a ver. Em 2018, final de 2018, eu fui viajar com as minhas tias para a Europa. Só tinha o dinheiro da viagem. Falei, vou, porque era uma grande oportunidade para ir com elas, né, com a família. Fui para a Europa. A gente foi lá em Amsterdã, em outros lugares também, mas onde aconteceu essa história foi em Amsterdã. Chegamos lá, né? Primeiro que para chegar no apartamento, que a gente ficou em Airbnb, para eu poder ter um micro-ondas para usar, né? Fogão para eu poder fazer ali pelo menos alguma coisa no café da manhã. Então a gente ficou em Airbnb. Chegamos no apartamento. Para chegar no apartamento, a gente teve que andar 3 quadras. Com um monte de malas. Já imaginou? Éramos 5 mulheres. Eu, minhas 2 tias e minhas 2 primas. 5 mulheres. Pensa o tanto de mala que a gente tinha. Cada uma tinha uma gigantesca, né? Porque, né? A gente vai viajar, tem que levar um monte de roupa. E aí, a gente parou longe do Airbnb. E nós tivemos que ir caminhando, arrastando as malas. Só que lá em Amsterdã não é asfalto, né? Em algumas partes tem asfalto, mas na maioria é calçadão, aquelas pedras, sabe? Gente do céu. A gente começou a andar naquelas pedras com a mala e a minha mala estourou ali embaixo na rodinha. E aí tinha um ferrinho, né? Aquelas malas antigas, sabe? Tinha um ferrinho, era de tecido. E o ferro, conforme a gente andava, minha prima até começou a correr né? Começou a soltar faísca na minha mala. Né? Chegamos no hotel sem pegar fogo nas minhas roupas, no Airbnb. E aí, no final do dia, a gente foi no supermercado. E assim, eu tinha uma visão de que quando a gente fosse pra Europa, eu ia encontrar tudo sem glúten, sem leite. Porque lá pra mim era o paraíso, né? Realmente tem muita coisa. Mas a qualidade não é diferente do que a gente encontra aqui. Lá tem muito mais opções, sim, mas a qualidade é a mesma coisa. Então, eu comprei 2 pacotes de pães e levamos pro apartamento. E minhas tias compraram outras coisas. Chegamos ao apartamento, né? Comemos ali, jantamos e fomos deitar. No outro dia de manhã, e eu deixei as coisas em cima da pia, ali em cima da mesa, né? No outro dia de manhã eu cheguei... eu cheguei na cozinha e, gente, tinha um rato comendo as coisas em cima da pia. Mas ele furou o pacote do meu pão. Mas ele não comeu. Aí eu até brinquei no Rios. Nem o rato quis comer o pão sem glúten. Gente, é ruim sim. É ruim principalmente quando você experimenta um pão sem glúten bom, de qualidade. Aí você vai achar pior ainda os pães comprados. Então, a gente tem essa desvantagem a mais. Além de serem caros, eles são ruins. E outra coisa é que nós temos poucas opções. Né? Se você for a um supermercado hoje, você encontra 1, 2 tipos de pães. Às vezes, tipos diferentes da mesma marca. Às vezes você não encontra nada, como lá em Rondônia, onde eu vou para casa dos meus pais, a gente não encontra nada para comprar. Nem farinha de arroz tem. Então, a gente tem muito pouca variedade. Então, se a gente está com vontade de comer um bolo de chocolate, um sonho, um bolinho de chuva, uma panqueca, um crepe, a gente não acha para comprar. E aí, você vai passar a vida inteira comendo 3 tipos de pães, 1, 2 tipos de bolos, porque você depende de comprar prontos? A solução para isso eu vou escrever aqui para vocês. Aprender a fazer. Essa é a solução para vocês gastarem menos, comerem coisas deliciosas e fazerem tudo o que quiserem. Ah, eu tô com vontade de comer sonho. Vai lá e faz. Se você sabe fazer, você faz qualquer receita. E aí, qual é o benefício disso, né? Além de fazer qualquer receita, economizar, você pode fazer receitas
trocando os ingredientes que você não gosta. Então, você adapta a receita de acordo com o seu gosto, de acordo com o gosto da sua família. Isso é autonomia. Isso é liberdade de escolher o que você vai comer, de escolher o que você vai fornecer para a sua família. Retomando os valores, vamos fazer uma comparação? Essa comparação é com as minhas receitas, principalmente as receitas do método. Pão de forma, que você paga R$20, R$19,90 em 200 gramas. Sabe quanto eu gasto para fazer essa mesma quantidade? R$3. Não tô mentindo, é sério. R$3 para fazer 200 gramas. Pão francês. Para comprar 100 gramas, você paga R$20,90. 100 gramas de pão francês. Se eu fizer em casa 100 gramas da minha receita de pão francês, sabe quanto eu vou gastar? Quanto eu gasto? R$1,80. Não, Gabriela, você está mentindo. Não estou mentindo. Faz a receita. Uma delas está no YouTube. Vai lá e precifica a sua receita para você ver quanto você gasta de ingrediente. R$1,80 para 100 gramas de pão. Bolo simples. Bolo simples, eu gasto R$12. Um bolo de cenoura, um bolo de chocolate, eu gasto 10, 12 reais para fazer. Você paga 40 para comprar. Bolo recheado. Bolo recheado, tem um vídeo que tá distribuindo por aí, meu. Eu falo para você quanto eu gasto. R$40 para fazer um bolo recheado. De coco com abacaxi, R$40. Você paga 250 em um bolo menor. E, gente, não tem comparação o sabor dos nossos preparos feitos em casa com o comprado. Não existe comparação. Porque os nossos são macios, são fofinhos. A gente consegue manter essas características por mais dias dentro das nossas receitas, porque a gente faz receita equilibrada e a gente sabe como assar e como conservar esse produto. A gente consegue manter essas características. A gente tem um sabor que é melhor do que o sabor das receitas tradicionais. É só vantagem. É só vantagem. Você que tem restrição, precisa reduzir esse consumo ou retirar o glúten e o leite da sua alimentação. Precisa, é necessidade. Eu retirei por necessidade. Graças a Deus que eu tive essa necessidade, porque, né, a gente sabe aí o quanto pode prejudicar esses alimentos, quando esses alimentos podem prejudicar o nosso organismo. Então, eu tive a necessidade. Eu só não comprei porque eu não tinha dinheiro para comprar no início. Porque eu não tinha noção do quanto era melhor eu fazer em casa. Porque eu não sabia fazer, eu não fazia, eu não comia fora. Então, como eu não tinha dinheiro para comprar, eu tive que aprender a fazer na marra. Ainda bem. Porque, gente, depois que vocês experimentarem um pão sem glúten, um bolo sem glúten bem feito, feito do jeito certo, vocês nunca mais vão querer comprar um pão industrializado. Vocês nunca mais vão passar vontade. Tem uma aluna minha que ela fala, hoje em dia eu não compro fora, porque eu não gosto. Eu prefiro os pães que o esposo dela, né, também é meu aluno, que ele faz. Porque é muito mais sabor, é muito mais qualidade, é muito mais segurança. Porque a gente sabe o que está colocando dentro daquele produto. Nós que necessitamos de segurança por conta das nossas restrições, é essencial. E é extremamente importante, porque a gente lê o rótulo, a gente sabe o que está colocando ali, a gente utiliza ou não o utensílio exclusivo, dependendo da restrição. Então, é segurança alimentar. É muito mais sabor, é muito mais qualidade. E como é que você faz, então, né? Como é que a gente faz para ter esse produto em casa? Existem alguns passos, eu trouxe aqui alguns para você já começar a se familiarizar, né? Principalmente para você que está começando agora, que recebeu o diagnóstico, que está vendo que é o glúten e o leite que está te fazendo mal, né? Porque a gente tem alguns sintomas ali que são característicos e se
você consome e começa a observar o comportamento do seu corpo em relação àquele alimento, você já começa a identificar o que está te fazendo mal, né? Então você que está descobrindo agora, que está no início desse mundo sem glúten aí, presta atenção aqui comigo. Esses são alguns dos passos, tá? Algumas coisas que vocês precisam saber. Existem mais coisas? Sim, existem mais coisas. Não vou te enganar, existem sim. Mas a partir do momento que você entende o que eu vou te falar aqui, vai ficar muito mais claro o que você tem que fazer, como você tem que fazer, tá? Então bora lá. Primeira coisa que vocês precisam para fazer do jeito certo. Vou escrever aqui. O meu juntinho aqui, mas é entender o que compõe a receita. Você precisa entender que a gordura, ela tá ali por algum objetivo. Ah, não, é porque tradicionalmente coloca-se gordura nos pães e nos bolos. Não é isso, não. Não é porque minha mãe faz assim, eu vou fazer também. Não. Tem um fundamento. Tem um porquê. E é esse porquê que você precisa entender. Vamos falar das gorduras. Eu uso óleo vegetal nas minhas receitas. Não uso manteiga por conta do leite. Então, eu uso óleo vegetal, uso azeite, uso óleo de coco. Depende da receita que eu tô fazendo. Banha também, banha suína, já usei. Então, depende muito da receita. Mas, você tem essas opções que não contêm leite. Quais são as funções básicas das gorduras? A principal é trazer umidade e maciez para a massa. Quando eu era adolescente, eu fiz um bolo para minha mãe. Com glúten ainda, tá? Lá quando eu morava em Rondônia, lá na roça. Falei, minha mãe tá de aniversário, vou fazer um bolo para ela. Esqueci da gordura. Gente, virou um tijolo o bolo. Não dá para comer. Claro que a receita estava errada, eu não sabia fazer, né? Fiz errado. Mas a falta da gordura piorou a característica de dureza, de enrijecimento do resultado. Então, o pão ficou duro. A gordura, ela serve nas nossas receitas sem glúten e sem leite para trazer untuosidade. São elas que vão trazer essa umidade, essa maciez para o resultado final. E o óleo vegetal, ele é ótimo. Por quê? Porque o óleo vegetal, apesar de não dar tanta estrutura assim para a massa, como a manteiga, por exemplo, mas ele deixa a sua massa mais úmida. E ela dura assim mais tempo. A manteiga, ela já deixa mais pesada a sua massa. Ela deixa a sua massa mais firme, não tão úmida, né? Mais ressecada. Então, o óleo vegetal é ótimo. Por isso que eu uso ele em todas as minhas receitas praticamente. Uma ou outra é que eu vou alterando, como eu disse. Dependendo da receita, eu uso uma ou outra gordura. Mas é esse entendimento que você tem que ter. Entender o que está colocando na receita. Para saber o que está dando resultado. Por exemplo, você vai lá e tira a goma xantana da receita. Meu Deus. Qual é o resultado que vai me dar? Não sei, porque eu não sei qual é a função da goma xantana. Ou você pega o óleo vegetal e troca por óleo de coco. E aí seu resultado fica estranho. Não vai ficar igual. Por quê? Porque são funções, apesar de ser a mesma função, a diferença está na composição do óleo. Então, o óleo vegetal, ele vai deixar uma certa untuosidade, um aspecto gorduroso diferente do óleo de coco. Então, não dá para trocar um pelo outro somente. A gente precisa entender isso para saber se é na mesma proporção, se eu tenho que aumentar, se eu tenho que diminuir. E se você não entende o ingrediente, você não faz ideia do que vai te dar um resultado bom ou não. Ah, meu pão ficou duro e ficou seco. O que eu posso usar para melhorar essa receita? Um ingrediente. Qual? Não sei, porque eu não sei as funções deles. É por isso que você erra as suas receitas. Quem está errando? Você não entende as funções dos ingredientes. Principalmente, tá? Não é só por isso. Mas é principalmente por isso. Você precisa entender o que você está colocando na sua massa. Então, o primeiro é entender a receita, entender a massa, entender os ingredientes, para poder acertar esse resultado. Acertar esse ponto da massa, que é diferente do ponto da massa com glúten, tá? Segunda coisa, entender
Organização. Organização em quê? Primeiro, você decidiu fazer uma receita. E aí você pega lá a sua receita, começa a fazer já, vai pegando os ingredientes, tá lá na metade da receita, lembrou que não tem fermento químico em casa. Um bolo, por exemplo. E aí, o que você vai fazer? Sua massa já está pronta. Não tem fermento. Vai correr para o supermercado comprar fermento. Quando você chega, põe o fermento, põe a massa para assar. Você acha que seu resultado vai ficar bom? Ele pode até funcionar mais ou menos, mas não vai ficar perfeito. Ele não vai crescer o tanto que deveria, ele não vai ficar tão macio e úmido quanto deveria, ou quanto ficaria se você tivesse usado os ingredientes no tempo certo. Você precisa de organização para quê? Vou fazer uma receita. Pega a receita, olha se tem todos os ingredientes em casa, e aí sim você começa a fazer. Não comece a fazer uma receita achando que ela pode ficar parada ali esperando você ir ao supermercado comprar um ingrediente, achando que não vai ter alteração no resultado, porque tem. Tem sim alteração no resultado final. A gente precisa entender isso. Organização quanto aos utensílios. Você tem restrição ao glúten que reage à contaminação cruzada. Os seus utensílios precisam ser exclusivos. O que é um utensílio exclusivo? Um utensílio exclusivo é aquele que você não usou para fazer nada com glúten. O contaminado é aquele que você, por exemplo, pegou uma forma e usou já para fazer um bolo com farinha de trigo e usa agora para fazer o sem glúten. Isso é contaminação. E aí, esse glúten que está na sua forma pode passar provavelmente vai passar para a sua massa contaminando-a e causando prejuízos à sua saúde. Então, organização na sua cozinha. Se você compartilha a sua casa com glúten também, sem glúten e com glúten, você precisa ficar muito alerta a essa separação, ao que é seu e ao que é usado para fazer coisas com glúten, para você não afetar a sua saúde, tá? Então, organização na cozinha é primordial também para você alcançar resultados perfeitos. Principalmente quando você está executando uma massa. Se você faz de qualquer jeito, igual muita gente está acostumada a fazer, mas com farinha de trigo eu misturava aqui de qualquer jeito, levava para assar e estava tudo certo. Aqui não funciona assim. É por isso que eu disse, você vai precisar ter paciência. É um processo. Ontem nós falamos sobre isso. É um processo. Não é da noite para o dia que você vai aprender a fazer uma receita perfeita. Tem aluno meu que fez na primeira receita? Tem. Mas não é a regra. A regra é que você vai fazendo aos poucos, vai melhorando os seus resultados até alcançar um resultado perfeito. E para isso, o conhecimento que você vai empilhando no seu cérebro vai te ajudar. Então, hoje você aprende sobre as gorduras, funções principais. Você aprendeu sobre as gorduras. Ontem você aprendeu sobre as farinhas. Você está empilhando conhecimento. Junto com isso, é importante que você pratique também. Para você entender como é essa interação na prática. Agora eu vou fazer uma receita. Como que essa farinha vai se comportar? Como que essa gordura vai se comportar? Conhecimento teórico aplicado a uma receita é o ideal para você começar a ter segurança para fazer qualquer tipo de receita. Terceira coisa que vocês precisam entender, isso aqui é importantíssimo, gente. Eu vou escrever aqui a palavra conceito e vou colocar aqui embaixo a visão. O que é isso? Você vai entender que uma massa feita com farinha de trigo é diferente de uma massa feita sem farinha de trigo. Não é só porque eu tirei o trigo. É porque eu adicionei outros tipos de ingredientes que eu não estou familiarizada a usar. E aí, o meu resultado, ele é alterado. A sua visão, ela precisa ser modificada, porque o ponto da massa com farinha de trigo é diferente do ponto da massa sem glúten. Ontem nós falamos sobre isso, e isso acontece principalmente por conta das nossas farinhas.
Aqui a gente tem muitas opções de farinhas. E cada uma vai interferir de um jeito diferente dentro da receita. Entendendo isso, você consegue lidar com essa visão. E você já vê, eu sei que aqui eu tenho várias farinhas e isso é bom porque eu tenho várias opções, né? Principalmente de enriquecer nutricionalmente a minha receita. Entendendo que eu tenho várias farinhas e que cada uma se comporta de um jeito diferente, eu vou mudar a minha visão sobre o sem glúten. Eu não posso entrar para fazer uma receita sem glúten pensando na receita com farinha de trigo. O ponto do pão com a farinha de trigo é esse. Eu não posso deixar o meu pão sem glúten no mesmo ponto, porque o resultado final vai ficar ruim. Seco, duro. Porque é diferente. Então, antes de você entrar para fazer receita, né? Meu Deus, eu tenho que fazer uma receita para eu poder comer. Primeiro, você tem que entender isso. Porque senão você vai errar. Você vai errar a receita. Eu sei disso porque eu errei. Eu não entendia essa diferença. Eu não entendia que o ponto modificava. E aí eu errei muita receita. E não foi só eu, não. Tenho vários relatos de pessoas que também pensavam diferente. Então, começa aqui, ó. Começa na consciência de que a receita sem glúten, ela é diferente. Ela é mais delicada. Ela requer mais cuidados ao ser executada. E aí você começa a entender os ingredientes e esse novo mundo sem glúten e sem leite. Por exemplo, a massa com glúten, ela tem mais viscosidade. Ela tem uma vantagem a mais na hora de modelar os pães, porque é mais fácil de modelar. A sem glúten, ela é mais cremosa. Um bolo de chocolate. Imagina a massa do bolo de chocolate com farinha de trigo. Qual é a consistência? Eu lembro bem da consistência, porque eu vejo a minha mãe fazendo, né? Quando eu vou para Rondônia, ela faz lá com glúten para ela e eu vejo o ponto da massa. Vejo de longe. Ele é mais consistente. Imagine o ponto da massa do bolo com glúten. É mais consistente a massa. Agora, o bolo sem glúten, ele tem que ter uma massa mais cremosa. Porque dentro do forno, durante o processo de cocção, os ingredientes vão absorver aquela umidade. Se tiver mais seca a massa, vai faltar umidade. Aí o resultado final vai ficar seco, duro, não cresce bem e esfarela com mais facilidade. Então, é diferente o ponto, é diferente o uso dos ingredientes, a aplicação das técnicas é diferente. E é importante você começar a entender isso, a pensar assim. Porque aí fica tudo mais simples. Fica tudo mais simples de entender quando você já começa a mudar a sua visão sobre o sem glúten e o sem leite. Eu sei que mesmo eu falando tudo isso aqui, tem muita gente que deve estar pensando assim, não, gente, eu não tenho dinheiro. Mas é muito difícil fazer receita sem glúten e sem leite. Eu tenho que olhar muita coisa, eu tenho que saber de muita coisa. Vou te falar uma coisa. Quando você tem um passo a passo, não é difícil. Quando tá tudo embaralhado na sua cabeça, sim, é complicado. Você precisa de organização. Você precisa de um passo a passo para tornar essas informações, encaixar essas informações. E aí tudo fica mais simples. Por exemplo, você vai fazer uma receita de bolo. E aí, na sua cabeça, você já sabe. Eu tenho que separar os ingredientes, né? Eu tenho que misturar nessa determinada ordem aqui que está citando na receita. Vou arrumar minha forma desse jeito e vou colocar para assar nessa temperatura por esse tempo. Isso é um passo a passo. Tá? E aí, no sem glúten, você tem esses passos, que são os mesmos passos, mas só que dentro de cada passo tem coisinhas específicas. E conforme você vai praticando e entendendo isso, vai se tornando automático para você. Quando você tem um resultado macio e fofinho, você vai ver que tudo vai valer a pena. Minha aluna Mariana, ela descobriu que as duas filhas dela tinham alergia ao ovo, ao leite e ao glúten.
Aí o médico pediu pra tirar isso de sopetão. Olha, foi ao médico hoje, tira tudo isso aqui, a partir de hoje. Ela ficou doida, né? E aí ela foi fazer o quê? Comprar. Qual é o caminho mais fácil? Comprar. E aí ela se deparou com todos esses problemas que eu citei antes. Valor caríssimo, pouquíssimas opções e ruins. Como que ela ia proporcionar para as filhas dela uma alimentação saborosa, diversificada, se ela não tinha a possibilidade de comprar isso? Aí o que ela decidiu? Não, assim não dá. Minhas filhas não vão poder comer fruta no café da manhã, só fruta. Criança nenhuma sobrevive a isso. Palavras dela. Aí ela foi fuçar na internet para aprender a fazer e ela me achou. A primeira receita que ela fez minha foi um bolo de baunilha com cobertura de geleia de morango. E ela acertou de primeira. Ficou perfeito. A partir desse momento, ela viu que ela era capaz de ter um resultado perfeito, que as receitas sem glúten e leite sim poderiam ser deliciosas e que ela agora sabia quem podia ensinar para ela. Ela entrou para o método, hoje ela faz tudo, ela não compra mais nada e ela trabalha muito, porque na casa dela são 4 pessoas e eles adoram comer. Então, todos os dias ela tem que estar fazendo ali bolos, pães, biscoitos, igual a Valéria, que também são 4 pessoas na casa. Mas não é muito mais gratificante, saudável, você oferecer um produto de qualidade para sua família que lhe custe menos financeiramente, né? Psicologicamente também, porque a gente se frustra demais quando erra as receitas. É muito melhor, porque você tá vendo a sua família comendo com prazer. Você tá vendo pessoas que nem precisariam comer sem glúten, mas estão comendo porque elas gostam do preparo. Isso vai acontecer invariavelmente se você aplicar as coisas que tem que fazer. Se você entender o que você está fazendo, você vai ter isso. Você vai receber elogios. Você vai poder entregar os seus produtos para pessoas que não têm restrições, que elas vão adorar. Eu sei disso porque eu faço isso. Eu recebo esses pedidos. Meus alunos também. Meus alunos vendem. Vendem para pessoas que nem têm restrição. Que gostam, só que gostam. Isso é sensacional. Você tem que tomar a decisão de aprender. Quando a gente pensa em decisão de aprender, não é, acho que eu vou fazer uma receitinha aí. Não é assim. Porque se você começa do jeito errado, você erra, você se desmotiva e você desiste de fazer. Você tem que ter uma definição, uma decisão. Não, eu quero aprender a fazer. Mas eu quero aprender a fazer do jeito certo, para eu já começar a ter resultados e parar de jogar ingrediente no lixo ou de jogar ingrediente fora, gastar dinheiro, tempo e pior, ficar frustrada com isso. É possível, você também pode. Eu não sabia fazer nada, eu aprendi. Só que eu aprendi sozinha, então demorou muito mais tempo, foi muito mais desgastante. Mas eu consegui, se eu consigo, vocês conseguem. Acreditem em mim. E eu tô aqui para ajudar vocês. Olha aí, a Denise. Meu genro falou que agora só quer comer os meus bolos. Incrível. Tem uma aluna minha aqui de Brasília, até falei sobre ela ontem, que o filho liga pra ela: mãe, tô indo aí, faz o bolo X, faz o biscoito X. Eles gostam. Eles não têm restrições. Eles só gostam. Imagina você proporcionando uma alimentação segura e saudável pro seu filho e pra sua filha. A Adriana e Moisés, ela tem restrição, ela é celíaca. E ela me falou isso. Eu me sentia culpada porque todo mundo, eles tiraram o glúten de dentro de casa, o glúten e o leite, por causa dela. E ela dizia que se sentia culpada porque o filho dela tinha que comer coisa ruim, porque não podia comer coisa com glúten dentro de casa. Hoje, ela não se sente mais culpada. Ela tirou essa culpa de cima dos ombros dela, porque eles conseguem oferecer um produto saudável, saboroso pro filho também, mesmo sendo sem glúten e sem leite. Olha aí a Valéria. Valéria maravilhosa. Vai estar com a gente aqui na quarta-feira da semana que vem para
contar a história dela pra vocês. Vai ser sensacional, gente, não percam. Eu nunca vou esquecer como foi gratificante fazer a primeira receita com sucesso. O pão sem glúten e sem leite. Daí em diante, só seguir a professora e comer bem. Valéria, sensacional. Sensacional. De verdade. Maravilhoso. Ai, gente, eu sou apaixonada por essas minhas alunas. Hoje mesmo, ontem eu recebi, eu até postei hoje a foto no Instagram do bolo recheado que minha aluna Adriana fez para o filho dela. Realizou o sonho de poder comer um bolo recheado sem glúten. Gente, isso é incrível. Eu não tenho nem palavras. Eu até fiquei emocionada quando eu vi a foto. Porque isso é muito, muito legal. Imagina você sendo capaz de fazer um bolo recheado para o seu aniversário. Amanhã, inclusive, é o meu aniversário. E eu já fiz o meu bolo hoje, tá na geladeira ali, recheadinho. Amanhã eu só vou finalizar para comer. Vou até mostrar na live para vocês amanhã como ele ficou. E eu faço os meus bolos. E essa era uma das minhas maiores dores no início. Quando eu descobri a restrição ao glúten e ao leite, eu pensei, pronto, agora como é que eu vou ter bolo recheado no meu aniversário? E eu amo bolo recheado. Amo, amo, amo. Nos primeiros eu não tive. Mas eu tenho agora. E eu faço do sabor que eu quero. E eu faço mais rápido, porque eu tenho prática e eu sei o que vai dar certo na receita. E eu não jogo mais fora ingrediente, eu não desperdiço mais dinheiro. Gasto muito menos e tenho muito mais qualidade nos meus resultados. E vocês também são capazes de fazer isso. Mesmo começando do zero, mesmo errando agora as receitas. Eu sei que vocês são e eu quero ajudar vocês a alcançarem esses resultados aí na casa de vocês também. Amanhã, olha aí, ó, Aparecida Lourdes Dayanese. Segurem esse nome, hein? Dayanese. Amanhã nós vamos ter uma live com a Luna. Com a Aparecida. Gente, a Aparecida é um amor de pessoa. Vocês vão amar conhecer a história dela. E eu convido todo mundo pra participar comigo da live de amanhã. Comigo com a Aparecida, né, Aparecida? Vai ser incrível. Ela vai contar pra vocês. Ela começou do zero também. E hoje ela tá criando receita, gente. Adaptando receita. Ela adaptou na semana passada como é que é o nome do bolo, gente? Eu sei que é de canela. Não me lembro mais o nome do bolo. Qual é, Aparecido, o nome do bolo que você fez de canela? Tem um nome diferente, eu esqueci. Mas é um bolo de canela. Ela adaptou a receita. Por quê? Porque ela entendeu o que tem que fazer pra ter um resultado perfeito. Eu fiz um bolo de chocolate, o do curso. Bolo de chocolate, a massa. E mousse sem glúten e sem leite. O mousse de chocolate, que é perfeito, gente. Vai ser muito chocolatudo. Maria da Paz, olha aí, ó. É da novela, né? O bolo de canela. Sensacional. Lindo, gente. Perfeito. Tem que ver a textura do bolo. Nossa, deu até vontade de comer. Se você morasse mais perto, tem Aparecida. Eu tinha que ir lá experimentar esse bolo do Maria da Paz. Arrasou. Certo, gente? Então, amanhã quero convidar todo mundo para participar comigo e com a Aparecida aqui na live às 20 horas, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre a história dela, para vocês se inspirarem e se motivarem. Ah, uma coisa importante sobre motivação. Dentro do nosso método, a gente tem uma comunidade. E eu acho sem palavras para essa comunidade. É uma família. Família Gregolin, é a nossa família, né, meninas? E dentro dessa comunidade, todos os dias as meninas postam fotos dos preparos, né? Se não ficou tão bom assim, se teve algum erro, umas ajudam as outras. E na semana passada eu conversei com a Irecê, minha aluna. E ela é aqui de Brasília. E ela falou assim, olha, no início, logo que eu entrei pro método, eu tava meio desmotivada, porque eu tinha perdido a vontade de comer. Porque ela comia só coisa ruim. Quando ela entrou pro método e em seguida foi adicionada à comunidade, ela me falou o seguinte, vendo as postagens das colegas, eu me motivei. Eu percebi que eu também seria capaz de fazer aqueles resultados que elas estavam tendo. E ela começou a fazer receita a partir da motivação que ela teve dentro da nossa comunidade. E as meninas estão aí para provar, ó, elas todos os dias têm 100, 150 mensagens pra gente ler, às vezes menos, depende do dia, né?
Mas final de semana é lotado, porque a gente tem mais tempo para fazer receita, né? E é incrível. Essa foto do bolo recheado que a Adriana fez pro filho dela, ela postou na comunidade. Isso motiva, isso incentiva quem tá ali ainda com medo, né? Com um pouquinho de receio de começar, a começar. Vocês são capazes. Vocês são capazes. Eu sei disso. O que tá faltando, talvez, seja um pouquinho de conhecimento ali. Um pouquinho de técnica, alguns pulinhos do gato, alguns segredinhos. Mas eu sei que vocês conseguem. E eu quero ajudar. Por isso que a gente tá fazendo essas lives de aquecimento com muito conteúdo, com muita coisa interessante, muita motivação. Eu acho que é muito disso. A gente precisa ser incentivada. Porque no início, pode ser que você não acerte as receitas. É normal, isso é um processo. A gente vai aprendendo aos poucos. É comum errar as primeiras receitas. E aí, se você não tem alguém para te motivar, às vezes, você pode, né, começar a baixar a bola ali e não querer mais continuar fazendo. Então, eu tô aqui para puxar na sua mão e falar, bora, junta aqui, gruda em mim e vamos. Se você consegue, eu vou te ajudar a alcançar esse resultado. Ai, gente, certo? Vamos lá, se tem dúvidas? Tô falando demais, né? Eu tô muito empolgada nessas lives. Amanhã eu vou mostrar o bolo. Delícia! Gostaria de saber se eu consigo fazer o pão francês sem batedeira. Consegue sim, tá, Rosângela? Pode fazer sem batedeira. Mistura na mão, bem misturadinho, que vai dar bom. Oi, Antônia. Ela é argentina e mora em Minas. Olha que maravilha. Bem-vinda. Fiz uma receita sua com fermento biológico seco instantâneo e fermento químico. Gostaria de fazer o polish. Dá certo? É que queria fazer o pão delícia da Bahia sem glúten. Conhece? Não conheço o pão delícia, mas pode fazer com o polish sim, tá? Pode sim. Fiquei muito tempo sem comer pão por não saber fazer e não encontrar na minha vida. Deve ser na cidade, né? Mas com a sua ajuda estou comendo bolo de chocolate. Arrasou, Rosângela! Olha aí, gente, que maravilha! Próximo passo é fazer um pão delicioso, hein? Inclusive, inscreva-se na Semana Sem Glúten Leite, porque eu vou ensinar a fazer uma receita lá. E melhor do que isso, eu vou te ensinar a pensar sem glúten. Que é o grande primeiro passo para você ter resultado perfeito. Começar a pensar sem glúten. Fiz o pão doce, meu irmão falou para fazer até o final do ano, só esse. Arrasou, Mary, que coisa boa. Olha aí, gente. Muito bom, né? Muito legal quando a gente consegue dar para a família um resultado bom e a família reconhecer isso. A gente receber elogios por um pão sem glúten e leite que a gente fez e ficou perfeito é sensacional. Motiva mais ainda, né? Depois que finalizar a live, vocês vão lá abaixo da live e comentem qual foi a dica que vocês pegaram aqui dessa live de hoje que vai ajudar vocês a alcançarem ou a chegarem mais próximos dos seus resultados perfeitos. Coloquem nos comentários, vamos fazer esse movimento, gente? E claro, compartilhem a live com a família, com conhecidos, com os grupos de WhatsApp ali, para que vocês possam ajudar quem tem restrição, quem retirou o glúten para ter uma alimentação mais saudável ou quem se sente mal consumindo esses alimentos. Eu sei que tem gente na sua família, que tem gente próxima a você que precisa desse conteúdo, tá bom? Então, faça aí esse compartilhamento para que a gente consiga ajudar ainda mais pessoas. Beijo para vocês, fiquem com Deus e eu vejo vocês amanhã às 20 horas. Beijo, boa noite, fiquem com Deus. Tchau, tchau.